Fala aí, corintiano, tudo tranquilo? Beleza? Mais uma notícia aí para vocês aí, né? A gente vai fazer um react aqui, ó, fazer as reações aqui sobre o programa Os Donos da Bola. A gente fez um vídeo passado que eu vou estar deixando aqui em cima aqui do o card para você estar assistindo, se você não assistiu. Mas antes se inscreva no canal, deu, dê uma força aí pro nosso canal, entendeu? Ative as notificações. Sempre que a gente está postando vídeos novos, você vai estar sendo avisado, beleza? A gente tem todo um trabalho, né, que a gente desenvolve aqui no YouTube em busca de notícias, melhores notícias, notícias verídicas, entendeu? Nada de fake news. Então, dá uma força pro nosso canal, se inscreve aí no canal, ative as notificações, compartilha também o vídeo, beleza? Também aqui a gente vai estar deixando um recadinho do nosso patrocinador. Se você gosta, entendeu, desse tipo de trabalho, que isso daqui é um trabalho, e gostaria de estar aprendendo a trabalhar no YouTube, entendeu? A gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo um curso para você aprender a trabalhar no YouTube, viver de YouTube, entendeu? Que é uma realidade hoje no mundo inteiro, beleza? Tá bom? Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link de um curso de YouTube, entendeu? E também no primeiro comentário. Maravilha? Então, vamos pro vídeo, beleza? Vai, Corinthians! Lá, então, o que você pensa, Veloso, sobre tudo isso? Aqui quem vai falar vai ser o também, Veloso Bessone. agora, beleza? Olha, presta atenção no que ele vai estar comentando. Dá para entender com um profissional que está com o contrato por vencer, ele fez questão de ter contrato por um ano só, no final ou durante a temporada precisa inventar um monte de história, se ele não quer renovar, se ele quer ir para outro clube, se ele quer ganhar mais, se ele quer um clube que tem o melhor elenco ou um dos melhores elencos do futebol brasileiro, nada justifica ele ficar o tempo todo dizendo que ele tem um problema familiar lá em Portugal e que ele não pode ficar, o que ele gostaria e que não pode, porque ele precisa dar uma assistência para uma pessoa próxima dele em Portugal. Então, eu acho que o profissional tem direito de escolher para onde ele vai, mas inventar um monte de história para justificar uma mudança de clube, uma mudança de empresa, nada que ele falar agora vai justificar. Que o Flamengo fez uma proposta melhor, que o Flamengo tem um elenco melhor, nada justifica, porque a palavra do ser humano, a palavra do homem, da pessoa, tem que valer muito mais do que está no contrato escrito. A gente só escreve no contrato porque é o compromisso que a gente tem, mas o que a gente fala é o que deveria valer muito mais. E o que o Vitor Pereira fez, ele guerreirou, né? Fez igual o Guerreiro. O único clube da minha vida no Brasil é o Corinthians, só fico no Corinthians, assinou com o Flamengo. O Vitor Pereira, a mesma trajetória. Eu vou para casa porque eu preciso ficar, não sei se eu vou trabalhar, eu tenho outras coisas, tenho outras prioridades, que é a saúde, que eu vou auxiliar. Se não usasse isso, tudo bem. Tá tudo certo. Tudo certo, irmão. O profissional tem o direito. Tem o direito, acabou o contrato, não vou renovar, vou assinar com o Flamengo. Tá buscar certo, o que é melhor pra gente, mas não precisava fazer isso, né? Inventar não, eu não sei. Eu acredito que o que ele falou aqui no momento, realmente a sogra estava com problemas. Está, né? Mas o porquê de criar esse motivo para mudar de clube, isso aí, o pior, a gente não vai entender. E o pior, Veloso, está. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe ela. Ela está. Que Nossa Senhora abençoe. Souza. Então, eu ainda acho que o maior culpado disso tudo é o Corinthians. Você não pode se apequenar tão dessa forma, esperar... Tem razão, viu, Souza? Esperar eu não pensava assim. Esperar pelo um treinador. O cara não quer ficar, já vai atrás de outro, cara. Você errou, viu, Duílio? Você errou, viu, Duílio? Eu amo você, cara. Demais, mas você errou. É porque era no final da Copa do Brasil. Era no final da Copa do Brasil, era quando definiu a classificação. A traição aconteceu da parte do Vitor Pereira, porque o Corinthians deu chance pra ele. Não tem que dar chance. Você deu uma chance, aí você fica dando prazo. Quando quer, quando se ama, fica. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tudo que ele falou e vai ser repetido aí, cai por tese, tudo cai por terra com relação ao que ele fez. Mas assim, não me surpreende. Será que o Hulk tá certo? Ó, não me surpreende. O torcedor corintiano? O futebol é isso. O futebol que a gente tá vendo é isso. É sujo. É isso. Agora, você sabendo que é dessa forma, você não pode ser tão pequeno
a ponto de esperar um treinador. Um clube como o Corinthians. Um clube como Corinthians. Como a seleção agora. Uma seleção brasileira. E mais, hein, Souza, desculpa. Vocês vão ver o que vai ter, o que vai vazar de coisas da Copa do Mundo no Catar. Vai vazar. Nesses próximos 5, 6 meses. Quem machucou, não machucou. Quem saiu, quem não saiu. Quem queria jogar e não jogou. Toda a Copa do Mundo. Vocês vão ver só. O pênalti, quem quis bater. O pênalti, quem quis bater e quem não quis. A caixa preta. Não é preta, não. Na verdade, a caixa é laranja. Porque tem que ser laranja para saber quem é. Porque a gente é tão preconceituoso, esse país é tão preconceituoso. Eu sei disso. Porque eu estudei tudo isso aí, porque eu tenho medo de avião. Não, eu não tenho medo de avião, eu tenho medo do piloto. Né? Às vezes dorme, isso aqui, aquela coisa do computador. Então, e tenho medo que não tá no meu poder, né? É muito duro isso, né? Mas eu viajo pro mundo inteiro. Se quiser ir pro Japão agora, eu vou. Então, a caixa é laranja para identificar quando o avião, infelizmente, venha a cair. E a gente foi tão preconceituoso e tão racista durante esses anos todos, desde quando Santos Dumont inventou o avião, o 14 bis, que a gente fala que é caixa preta, porque é coisa do mal. Tanto é que quando um vagabundo aí matou a ex-mulher, o pessoal do jornal colocou um negro atirando, mas quem matou foi um branco. Olha só o racismo que existe na cabeça desse mundo aqui. É isso que eu falo. Souza, termina e depois Vessone. Então, eu acho que o maior culpado disso tudo é o Corinthians. Você acha ou tem certeza? Tenho certeza. Então fala que tem certeza. Certeza absoluta que o maior culpado é o Corinthians em ter dado poder a uma pessoa que não queria ficar. Ele não queria ficar desde o começo. Ninguém dá tanta desculpa assim, ninguém pede tantos dias assim para ficar num clube igual o Corinthians. Então, tudo que ele falar agora na entrevista, eu pedi isso, eu pedi aquilo, não justifica o que ele fez, entendeu? Mas o culpado disso tudo é o Corinthians. Vessone, você que é um dos caras que mais sabe, o Meu Timão é um site direcionado para o Corinthians, direcionado para falar o bem, o mal, expor, fazer um jornalismo de 100%. Queria que você falasse sobre isso tudo, porque eu sempre acreditei no Vitor Pereira, que eu sempre defendi ele aqui, né, Veloso? Verdade. Eu sempre defendi ele aqui. E a minha decepção é enorme. E o Duílio, você, Duílio, a gente conversou muitas vezes junto, a gente conversou sobre isso. E você também acreditou nele. Então, Duílio, não acredite nas pessoas. Nem quem está do seu lado agora lá, nem quem está aqui e nem quem dá entrevista no Catar. Vessone. Neto, eu imagino o tamanho da sua decepção e a fala do Neto aí, o desabafo dele, porque o Neto falou no Band Esportes, então, do Baita Amigos, ele trocava WhatsApp com o Vitor Pereira. Então, para ele, não deve ser uma decepção maior do que para o torcedor Neto ou para qualquer um, porque o Neto falava com o Vitor Pereira, enfim, acreditou nele, em tudo que ele falava, e o Neto contou isso no Baita Amigos, a relação dele. E outra coisa, e não vou contar o que você me falou também das coisas quando não dava certo, porque eu sou homem, irmão. Eu não sou leviano. Eu tenho conversas de pessoas que eu apago na hora de coisas que daria para escrever. Vocês não têm ideia, mas eu apago. Eu não sou vagabundo, sou safado. Eu queria só destacar 3 pontos. Um é o que você falou, que é o sentimento do torcedor. O corintiano se sente hoje traído porque ele defendeu o Vitor Pereira contra ídolos do clube, cara. Contra jogadores que têm 5, 10, 15 anos de... Peço desculpa pro Fagner. Ô, Fagner, me perdoe, se você quiser. Eu não sou amigo seu, você ligou pra mim, eu conversei com você 40 minutos, seu filho estava assistindo, seu filho jogou muito aí, seu filho é um bom de bola pra caramba. Eu peço perdão pra você do que eu falei de você aqui em relação ao grupo. Você tá certo, eu tô errado. Eu fui errado. Eu estava errado em pensamento a você. Então, eu ia citar o Fagner. Desculpa. O torcedor muitas vezes ficou contra o Fagner. O cara por causa dele. É um dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians na história. Tem 5 títulos, 11 temporadas. Então, assim, o Vitor Pereira teve a hashtag. O torcedor, cara, defendeu o Vitor Pereira contra ídolos, defendeu de todas as maneiras, no apoiando os 90 minutos. Então, é difícil para o torcedor engolir uma situação como essa. O segundo ponto que eu queria dizer, o Flamengo anunciou ele hoje, Neto. Ele é jogador, ele é treinador do Corinthians ainda. Sabe quando? É que eu tenho que fazer traction. Você vai voltar para você. Ele acertou dia 17 de novembro. Quando terminou o campeonato? 13. 13? Quando foi?
Quando terminou o Campeonato Brasileiro? A rodada foi dia 13. Dia 13, Corinthians, dia 17 de novembro, ele acertou o contrato com o Corinthians. Depois de 4 dias. Com o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. No meu ponto de vista. Se ele falou que não ia ficar, né? Se ele falou que não ia ficar, o Flamengo não tem nada. Anuncia a saída dele, né? Peraí, deixa eu fazer aqui. Você que trabalha em indústria, já sofreu com quebras, a gente fica muito mais seguro. Não o seu filho, porque quebrou o braço, que você jogando no gol, ele caiu e quebrou o braço esquerdo. Lourenço escorregou, quebrou, a gente vai amanhã, talvez já para tirar. Neto, então assim, hoje ele tá sendo anunciado pelo Flamengo, só que no bid da CBF ele é treinador do Corinthians. Para a imagem do Corinthians está sendo muito ruim. Então, mas talvez, será que não tiveram um acordo? Não? Mas oficialmente, legalmente, ele é treinador do Corinthians. Liga lá pro Herói, Cascão, para ver isso aí. A diretoria tem que falar pro torcedor, ele já assinou a rescisão, a gente só não mandou pra CBF porque não saiu do bid aí dele, boletim informativo? Não saiu nada. Se não saiu... Então, assim, ele tá recebendo o salário do Corinthians e aí foi anunciado pelo Flamengo. Para a imagem do clube é ruim isso. E o terceiro ponto que eu queria só citar é o Dorival, né? O que fizeram com o Dorival também foi muito ruim. Espero que façam com ele igual. Ou pior. No fim da história... Não tem nem dúvida disso. Você não tem a dúvida, Vitor Pereira, que vai acontecer pior do que com o Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior... Estava acertando o contrato. Há quantos anos nós conhecemos ele? Eu conheço desde 89. Só que ele também errou em relação ao Ceará. A gente, às vezes, também... Então, mas o erro do Dorival foi profissional. Tá, tudo bem. Foi honesto com a torcida do Ceará. Tudo bem. E o Vitor... Mas o treinador sempre quer ficar com o planejamento, aquela coisa toda. Mas quando tem uma oportunidade para tirar o time menor... O Flamengo é especialista. O Flamengo é especialista, porque ninguém fala não pro Flamengo. O Flamengo fez isso com o Rogério, fez isso com o Renato Gaúcho. Com todo mundo. E fez isso agora com o Dorival. E tudo bem. E aí, o Andrés, que vai ser o novo comandante... Há quanto tempo eu falei isso? Eu não sei se dá para pegar no Erdome aí, apesar que tá uma chuva, né? Não sei se tá funcionando, né? Eu falei em outubro. Quem dá entrevista sobre seleção brasileira hoje é o presidente. É o Tite. Não seria a voz do presidente da CBF. Quem é a voz da CBF? O Ronaldo Fenômeno, que comeu carne de ouro e caga pipita. Não sei se dá 1 quilo, 2 quilos, vai saber. A gente nunca sabe da vida o que acontece com o mundo, né? Porque se a gente for recordar, pode ser, né? Ele é o único cara que fala sobre CBF. E aí o Andrés, que não é presidente do Corinthians, que deixou uma dívida monstruosa, que vai ser o novo coordenador da CBF, talvez junto com o Kaká, junto com o Ronaldo, com mais outras pessoas. E o que eu sei é que todo mundo vai ser mandado embora. Ou não, quase todo mundo, menos o Branco. Menos o Branco, que é um cara que eu amo de paixão, o Branco. E aí, ele deu uma entrevista, quer dizer, uma das piores entrevistas que um presidente de um clube, que um corintiano poderia dar. Tirando sarro ainda. Coloca aí. Mas não tem entrevista do Andrés lá que você falou que tinha? É essa aí. Eu já comecei... Não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim pro Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada daquilo que falou. Eu fiz a declaração pro Duílio fez a declaração para ele fez a declaração pro Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquilo que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que invento aí. Pô. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como de todo mundo. O Flamengo jamais fez qualquer contato com o Vitor Pereira, enquanto ele, antes das declarações em que ele estava ainda, pelo menos com vínculo, não contratual, mas com vínculo em que eles se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia depois de janeiro a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Tá certo. Certo tá. É que eles têm medo do assédio, pode tomar um processo.
podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas. Não, ele tem contato até um desenho, mas é isso, ele se despediu do clube, o clube se despediu dele, e o Flamengo fez a parte dele, o Corinthians faria a mesma coisa, não tem problema nenhum. Souza, Veloso e você. E você, torcedor corintiano, se você tem realmente amor pelo Corinthians, talvez eu poderia ser o presidente do Corinthians. Porque eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. E o Corinthians jamais deveria fazer isso que o Flamengo fez. Veloso, Souza. Não, mas aí o Flamengo contrata um treinador que está em fim de contrato. Aí tá tudo certo. Agora, eu acho que também, quem errou nesse processo todo foi o treinador, Vitor Pereira, que fala que vai embora do Brasil, porque tem um problema familiar, e 5 dias depois, 4 dias depois do término da competição, acerta com o Flamengo. Quem agiu mal aí nessa história toda foi o treinador. O treinador contou uma história toda que tinha gente chorando. Então, tem que ir embora, que tem doença de família. Só que é o seguinte. E aí vem com uma papagaiada. Só o seguinte, não tem rescisão, porque o Herói, que é meu advogado há 30 anos, que eu amo ele, que ele salvou minha vida, para tudo que acontece na minha vida, o Herói, que é meu advogado, era oposição, continua sendo, mas faz um trabalho incrível lá. Não teve rescisão ainda, e já anunciaram. Se o Flamengo anunciou, o Corinthians não tem nada a ver com isso. O que o Corinthians tem que fazer? O que o ex falou. Entra com o processo. Ah, mas isso faz parte do futebol. Não faz parte. Porque quando o Corinthians, todo mundo da imprensa deu que o Corinthians estava contratando o treinador do Fortaleza, Voivoda. O Duílio ligou pro Marcelo Paes. É mentira. Nós não estamos conversando com ele. Esse é o caráter do Duílio. Souza, o que você pensa? Eu concordo plenamente com você, porque assim, você não pode achar no futebol, você está querendo mudar o futebol, mudar o sistema todo, né, que existe no futebol, e você não pode achar uma coisa dessa normal, dar risada, né? Mas qual a diferença? E ele foi sarcástico, né? Quando ele, que a gente tá falando aqui. Quando ele começou a rir, né? Dizer que era uma coisa normal, que podia, que o Corinthians se despediu, que o Vitor Pereira se despediu. Isso no futebol que eu não aceito, sabe? A gente quer um país melhor, um futebol melhor, mas achar isso normal, mas eu ainda vou bater na mesma tecla de sempre. Não, você tá certo. O maior culpado disso tudo foi o Corinthians. Foi o Duílio, foi o Wesley, foi o Herói, foi vocês todos. Porque vocês deveriam falar para ele, vai embora, você tá fora. Comissão técnica, vaza, vai pro hotel. Que eu sei o nome do hotel. Vai pro hotel. Vai lá no hotel que tem muita coisa boa no hotel, cama, né? Lençol, tem muita coisa legal no hotel. E não teve a rescisão. E o Duílio acreditou na palavra dele. Vessone, do que o Andrés falou? O tom do Andrés eu não gosto, porque o torcedor... Cara, a gente tem que respeitar a paixão do torcedor. E ali, por mais que eu entendi o que o Andrés quis dizer, quis mostrar que o futebol também tem profissionalismo, que os caras trocam de clube... Tanto é que ele tá lá e já sumiu no lugar, vai sumir no lugar do Juninho. Então, mas eu acho que o torcedor... Não é legal? Isso aí é legal, né? Mas a paixão do torcedor nessa hora, cara, ela quer ver alguém do clube, e aí, claro, ele não tem um cargo no clube, isso daí tem que partir, claro, da diretoria atual, mas ela quer ver transparecer mais ou menos o seu sentimento, Neto, o seu início de programa. Talvez por isso que eu tenha que ser presidente. Ele quer se sentir representado um pouco também, a sua raiva também com alguém do clube. Então vamos aguardar agora, ver se o Duílio fala. Só o Duílio não falou porque ele ficou 10 dias internado, gente. Agora isso eu respeito ele. Mas que você errou, Duílio, em relação a acreditar nesse cara, nessa pessoa, você errou. Talvez você tivesse que mandar ele embora antes. E aí, amigo corintiano, o que você acha dessa novela aí? O que você acha que o pessoal falou aí, entendeu? Deixe seu comentário aí, porque o negócio aí ainda tem, acho que, muito pano pra manga ainda, viu? Deu a aparecer aí que provavelmente aí o Corinthians eu acho que vai entrar com um processo aí, viu? Pelo que o Neto comentou, né? Que foi diretamente do advogado lá. Mas beleza, pessoal, deixe seu comentário, entendeu? Se inscreva no canal aí, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.